Olá, aqui quem fala é o Eduardo e hoje nós vamos estar apresentando o robô Instagram. Os integrantes do grupo são Genésio Reis, Eric Andrade, Daniel Major, Eduardo Souza, Euler Vernizzi e Fábio Luiz. O projeto ele foi desenvolvido durante a disciplina de tópicos especiais em computação e inteligência artificial. O professor orientador é o Eduardo Fulan. E aqui está algumas referências. Eu vou estar falando um pouco do que vai ser abordado nesse vídeo. Primeiro, nós vamos estar falando sobre a introdução, depois objetivos, objetivos em geral, motivação, recomendado para e pré-requisitos. Depois disso, vamos estar falando sobre conceito de compiladores, falando sobre análise léxica, sintática e semântica, compiladores e o robô. Entrando no conceito de multimídia, nós vamos estar falando sobre multimídia e hipermídia, multimídia e o nosso robô Instagram. Depois vamos estar abordando o nosso planejamento do robô, como que está indo o seu andamento. Vamos estar começando a falar pela ativação, especificação, desenvolvimento, operação e cronograma do projeto. Depois disso, vamos estar mostrando a configuração do ambiente, a sua preparação de ações do robô e a simulação. Eu vou estar agora falando um pouco sobre a introdução, né? O robô Instagram, ele é o maior e o mais popular ferramenta de automação do Instagram. Sua incrível variedade de recursos o torna uma ferramenta muito boa em opções para aumentar sua conta e direcionar o seu público principal da melhor maneira possível. Ao simular um comportamento humano, não apenas o mais seguro do que a maioria das ferramentas pagas existentes, mas também ele é extremamente eficiente quando se trata de alcançar novas pessoas e contas do Instagram. Você vai estar podendo realizar algumas ações, como curtir, comentar, seguir, entre outras interações que você mesmo teria que fazer para atingir um público maior. Também veremos algumas lógicas mais complexas que podem fornecer a você ainda mais o poder que permite que você realmente impulsione sua conta. Vamos tá falando agora dos objetivos do projeto. Mostrar métodos que as empresas de growth hacking profissional usam. Growth hacking nada mais é uma nova forma de adotar estratégias visando crescimento significativo e acelerando o negócio a partir de uma identificação de pontos críticos. Essa estratégia envolve a realização de experimentos. As equipes elaboram hipóteses que verificam a sua validade e fazem testes, e assim descobrem brechas ou oportunidades que façam o seu negócio crescer de forma mais inteligente e acelerada. Vamos estar falando também sobre o objetivo de escrever um boot de bom desempenho que faça a sua conta crescer organicamente, segmentar o seu público principal de forma inteligente, utilizando engajamentos, aumentar a sua conta de forma orgânica com seguidores reais e obter um envolvimento mais real com o seu conteúdo. Então, o robô ele vai estar fazendo as ações que uma pessoa humana teria que fazer. Então, ele vai estar adiantando esse trabalho de precisar de uma pessoa realizar toda a interação
que ela precisa para gerar os engajamentos. Então o robô ele vai estar fazendo essas ações. Objetivo em geral. No objetivo geral, nós vamos estar mostrando através da linguagem Python o conceito de compiladores e multimídia, uma ferramenta para a automatização de grandes empresas de mídia social, chamada Instagram. Através de bibliotecas e comandos, estaremos abordando pontos específicos da linguagem, que são bastante utilizadas por muitos desenvolvedores, para simular um comportamento humano dentro de uma plataforma digital. Motivação. A nossa motivação foi baseada em uma oportunidade para comercializar um robô de mercado em mídias sociais. Com a crescente alta dos usuários do Instagram querendo monetizar através do seu perfil de seguidores, foi avaliado que o robô pode desenvolver essa forma de automatização e interação dos usuários e aumento de número de seguidores. Então, nós conseguimos identificar que hoje em dia tem muitas pessoas que estão montando lojas virtuais, utilizando o Instagram como uma ferramenta de divulgação. Então, esse trabalho manual, muitas pessoas têm esse desgaste, né, de tempo para estar fazendo essa interação com o usuário, né? Então, pensando nisso, nós procurou como desenvolver essa ferramenta para ajudar pessoas que, enquanto o robô faz a interação, ela realiza o planejamento, né, do seu engajamento, consiga pensar em outras alternativas do seu negócio, enquanto o robô vai fazendo esse trabalho de conversar com o público em geral. Esse robô, ele é recomendado para gestores de redes sociais, usuários de mídias sociais, como blog e youtuber, Instagram Grow Campaigns, qualquer pessoa que queira aumentar o seu público de mídia social, qualquer pessoa que queira se tornar um influenciador do Instagram, qualquer pessoa que queira aproveitar o máximo de seus recursos e da automação de mídia social. E também pessoas iniciantes que querem ingressar nesse mundo de negócios através de mídias sociais. Os pré-requisitos para ter um melhor aproveitamento desse material é desejável ter os seguintes tópicos: obter uma conta no Instagram, ter pelo menos um computador, não precisando de exigências de configuração, conexão via internet, pois o Instagram é uma plataforma que trabalha totalmente na internet. Caso você tenha dúvidas ou problemas não solucionados dentro desse artigo, você pode estar acessando a página no GitHub sobre o projeto Instapy. E que o pessoal, existe um fórum onde que todos os problemas já foram relatados lá dentro. Então você, por acaso, se você tenha algum problema que não foi citado dentro do artigo, você pode estar pesquisando lá, que a comunidade é uma comunidade grande e que ajuda com os possíveis erros que você pode estar encontrando caso você venha desenvolver o robô, né? Agora eu vou estar passando para o restante da equipe estar falando sobre os outros tópicos, começando por conceitos de compiladores.
eu irei falar da relação da disciplina compiladores com o nosso projeto. Bom, partindo do princípio de que um compilador é um programa de computador que, a partir de um código-fonte escrito em uma linguagem compilada, cria um programa semanticamente equivalente, porém escrito em outra linguagem, digamos código-objeto, um compilador traduz um programa de uma linguagem textual facilmente entendida por um ser humano para uma linguagem de máquina específica, para um processador ou para um sistema operacional. O nosso projeto tem relação com a disciplina compiladores, pois criamos um programa que toda vez que executamos ele é compilado por uma máquina virtual do Python. No nosso caso, este compilador é chamado de just-in-time, que é quando o processo de compilação acontece apenas quando o código é chamado. Toda vez que executamos o programa, ele é compilado passando pelas 6 fases da compilação. Irei resumir cada uma delas. A primeira fase da compilação é chamada de análise léxica. A função do analisador léxico é ler o código-fonte caractere a caractere, buscando a separação e identificação dos elementos, componentes do programa-fonte, denominados símbolos léxicos ou tokens. A segunda fase da compilação é chamada de análise sintática. A análise sintática ou análise gramatical é o processo de determinar se uma cadeia de símbolos léxicos pode ser gerada por uma gramática. A terceira fase da compilação é chamada de análise semântica. O papel do analisador semântico é prover métodos pelos quais as estruturas construídas pelo analisador sintático possam ser avaliadas ou executadas. A quarta fase da compilação é chamada de código intermediário. A fase de geração de código intermediário é a mais próxima da linguagem objeto do código-fonte. A quinta fase da compilação é a otimização de código. A otimização de código é a estratégia de examinar o código intermediário produzido durante a fase de geração de código, com o objetivo de produzir, através de algumas técnicas, um código que execute com bastante eficiência. A sexta fase da compilação é chamada de código final. É onde o compilador traduz a linguagem de programação para a linguagem de máquina, que é a chamada de bytecode. Com isso, podemos perceber que o nosso programa tem relação com a disciplina compiladores. Bom, agora eu vou falar sobre multimídia. Vou falar o conceito que são programas e sistemas em que a comunicação entre o homem e o computador se dá através de múltiplos meios de representação de informação, como por exemplo áudio, imagem, animação. Muitas animações como nós vemos aí hoje pela internet são multimídia, né? Até gráficos e textos também são. Ou seja, multimídia é o conjunto de recursos que visam estimular todos os sentidos, desde audição e tudo mais, visual. O multimídia significa que uma informação digital pode ser representada através de áudio, vídeo, animação em conjunto com mídias tradicionais, como texto, áudio, gráfico e imagens, simultaneamente, como tipo tudo junto assim, ou por exemplo um vídeo que contém imagens, gráficos, áudio. E também os programas que permitem ao computador fazer as apresentações e interagir com seus olhos são produtos multimídias também. Os produtos multimídias podem ser usados para permitir os usuários de diferentes graus de interação, como efetuar simulações de sistemas físicos com menor ou maior grau de realismo, como aquele novo óculos, né, que ele meio que ele é uma realidade 4D, né? Você coloca ele e você consegue jogar diversos jogos aí como se você estivesse dentro do jogo mesmo. Então uma parte da multimídia aí também, né? Falando um pouco sobre hipermídia,
é a reunião de várias mídias num ambiente computacional, suportada por sistemas eletrônicos de comunicação. Hipermídia é diferente de multimídia. Não é a mera união dos meios existentes, mas é a fusão deles, né? É a partir de elementos não lineares. Uma forma bastante comum de hipermídia é o hipertexto, no qual a informação é apresentada sob a forma de texto interativo. As informações são acessadas pelo monitor de um computador, pela tela de um smartphone, entre outros dispositivos também, né? O usuário é capaz de ler de forma não linear, ou seja, ele escolhe o meio, o início, o fim do conteúdo e tudo mais. Vou estar falando agora para vocês um pouquinho como que a gente pode estar relacionando, né, essa questão de multimídia com o nosso robô. Bom, como já foi dito aí durante o nosso trabalho, o nosso robô ele tem aquele fato ali de a gente está tentando ter essa ideia de estar fazendo com que ele faça ele entre no Instagram, procure coisas relacionadas ali a algum tema pré-definido que a gente queira, vai fazendo essas buscas, seguindo, tal. Estamos criando ainda essas definições do que ele vai fazer, né? Agora, quando a gente pega o nosso robô e joga ele na questão da multimídia, eu quero dar um exemplo que a gente foi tirado mesmo do livro, do capítulo 2 ali até o 4, onde uma relação que o nosso robô tem, mais exato na página 12 ali, com uma parte do tema de multimídia na internet. E qual que seria essa? Seria onde ele fala sobre uma parte de transição de sites, onde seria as hiperligações, ou, no termo em inglês, hiperlinks. E o que seriam essas hiperligações? O conceito seria a navegação feita seguindo-se de uma página para outra página, através de hiperligações. Assim, essas hiperligações podem levar páginas do mesmo site ou de outros sites, além de textos com formato e ligações de páginas de um site. Já no nosso projeto, que eu quero dizer mais específico, tem como as hiperligações na questão da troca de usuários. Então, quando colocamos as predefinições para o nosso robô fazer certas buscas, de uma certa forma estaria utilizando esse conceito de ligação, fazendo a transição de um usuário para o outro, ou melhor, de uma página de um usuário para outro. Então, eu vi que esse hiperlink, essas hiperligações, tem como essa parte de transição de páginas. Porque, de uma certa forma, a gente está numa página por exemplo, de um seguidor da Unib. Vamos dar um exemplo. E a gente quer seguir todas as pessoas que têm aquela relação com a Unib, que a gente quer fazer, vamos supor, um marketing para a Unib. Então, o nosso robô ele vai estar ali procurando, ele vai estar fazendo essa transição de sites, ele vai estar transitando de uma página de um usuário para outra, mas sempre com relação ali a Unib, no caso, que seria a predefinição do nosso usuário, do nosso robô, quer dizer, que a gente dá. Outro exemplo que a gente pode atrelar com o nosso robô é hipermídia HTML. A linguagem HTML é um tipo de linguagem de marcação. Isso é um formato de texto que contém palavras-chave, indicadores de formato topográfico, tal como o formato RTF, por exemplo. É mais do que linguagem de marcação e documentos unidos, porque inclui um padrão de inclusão de referências a outros arquivos HTML, conjunto dos arquivos com hiperdocumento, né? Então, o HTML podemos encontrar arquivos locais, o que permite sua utilização, hiperdocumentos locais, tal como sistema de ajudas semanais, referência a link que localiza arquivos, em qualquer outro servidor, através de endereços que possui na rede. Essa parte é uma citação que o livro faz, né, explicando um pouquinho dessa parte de hipermídia HTML, né. E mais específico, essa página está no capítulo 4, né. Também nesse capítulo 4, ele atrela essa hipermídia com uma auditoria. Então, o que a gente pode observar?
podemos observar que essa hipermídia HTML está relacionada com a parte de localização que o nosso robô faz para procurar páginas relacionadas ao interesse. E definimos ele então fazendo buscas tanto em páginas que seguimos usuários ou que queremos seguir. Então eu escolhi essas duas citações do livro porque eu vi que ali faz um pouco de sentido com o nosso robô, porque o hipermídia o hiperlink, ele faz essas trocas, né? Tanto de uma página de um usuário para outra. E já esse hipermídia HTML, ele faz essa questão da localização dos usuários, porque a gente está ali trocando da página da Unibro para a página de um usuário, o perfil de um usuário, vamos dizer assim. O hipermídia HTML não, ele está localizando essas páginas. Então a gente tem como definido que o hipermídia, as hiperligações, o hiperlink, ele tem como essa página de transição de perfis de usuário. E o hipermídia HTML temos como essa localização desses perfis parecidos que o nosso robô vai fazendo para estar fazendo a parte de seguir, comentar, mandar uma mensagem para esses usuários. O próximo item é o planejamento do projeto. O planejamento foi efetuado após a análise dos seguintes elementos: prazo, orçamento, cliente, usuários, desenvolvedores, ciclo de vida e o resultado final. Na formação da equipe, foi definido que a documentação e o desenvolvimento serão efetuados por todos os participantes. Assim, todos terão uma parte no projeto. Definido tudo isso, vamos para o ciclo de vida. O ciclo de vida foi dividido em 4 etapas: a ativação, a especificação, que contém análise e planejamento, o desenvolvimento, que contém o desenho, a implementação, a implantação e o suporte, e por fim a operação. No primeiro item, a ativação, temos 2 divisões. Uma é definição de produto e proposta do projeto. Na definição de produto, temos o levantamento das funções que são seguir, curtir, comentar, suporte para emoji, hashtags inteligentes, ignorando usuários, excluindo amigos, palavras obrigatórias, idioma obrigatório, comentários com base em palavras obrigatórias na descrição ou primeiro comentário, interações baseadas no número de seguidores que o usuário tem, interações com base no número de postagens de usuário e lista de alvo. O outro item, proposta do projeto, engloba a lista de funções, os requisitos de qualidade e as nossas metas gerenciais. O próximo item do ciclo de vida é a especificação, que contém a análise e o planejamento. Dentro da análise existem os requisitos, onde são uma conta no Instagram e uma conexão ativa à internet. Já no outro item, planejamento, nós focamos nos resultados, onde definimos pacotes para entregas semanais e, na sequência, atualização do artigo e os documentos. O próximo item do ciclo de vida é o desenvolvimento. Dentro dele temos o desenho, onde ocorrem os desenhos individuais do projeto, primeiro montando o login e em seguida suas funções. O próximo item do desenvolvimento é a implementação. Elas são individuais, onde as funções serão divididas entre os membros da equipe. Então, cada membro vai pegar alguns itens do levantamento das funções que nós fizemos lá na definição de produto para implementar aqui. A implantação será efetuada pelo master do projeto Eduardo, que executa e redireciona os problemas encontrados. Por fim do desenvolvimento, ainda tem o suporte, que é analisado entre todos. O último item do ciclo de vida é a operação. A operação é o desenho de funcionamento e a sua manutenção. Seguimos agora com um cronograma, que tem início no dia 5 de setembro, com a definição do projeto e o desenho de todas as funções de todo o sistema, finalizando em 1º de novembro, onde você tem a entrega final. Dentro desse espaço tem todas as entregas, os pacotes, tudo que foi definido anteriormente. Por fim, temos também as referências, que tem no Wikipedia Multimídia, o compilador, o livro Multimídia Conceitos e Aplicações e o outro livro Compiladores, Princípios e Técnicas e Ferramentas. Boa noite.
Bom, eu vou estar explicando como que está funcionando o nosso código do robô do Instagram até o momento. Aqui a gente tem um script inicial da nossa aplicação. Eu vou estar explicando cada bloco de código desse aqui e vou dizer o que cada bloco está fazendo dentro da nossa aplicação. No começo, a gente tem as nossas importações. Então, nós estamos importando 2 bibliotecas do Python. Como podem ver também, o nosso código é totalmente feito em Python. Essas bibliotecas fazem um trabalho de automação dentro da nossa aplicação. Logo em seguida, a gente tem o bloco de credenciais, onde que a gente tem 2 campos para serem preenchidos, o campo de usuário e o campo de senha. Esses campos devem ser preenchidos com as credenciais originais do Instagram do nosso cliente ou do nosso usuário. Logo em seguida, a gente tem o bloco de sessão. O que esse pedaço de código faz? Ele abre uma nova seção do Mozilla Firefox e acessa o site do Instagram. Então, vou passar bem por cima aqui explicando o que cada bloco de código desse vai fazer. Então, após a gente dar o comando para compilar o nosso código, a gente vai passar pelas nossas bibliotecas de automação. Essa automação vai pegar os dados que foram preenchidos no usuário e na senha. Depois, vamos abrir uma nova seção do Mozilla Firefox. Vamos acessar o Instagram e o nosso robô vai inserir no campo de usuário as credenciais do nosso cliente e a credencial de senha do nosso cliente e vai acessar o Instagram do nosso cliente ou do nosso usuário. O Eduardo vai estar mostrando de uma forma mais prática de como isso está funcionando. Basicamente é isso que o nosso código está fazendo até o momento. Obrigado. Agora eu vou estar mostrando o programa sendo executado. Quando eu executo o comando, ele vai estar mostrando os logs aqui embaixo e automaticamente ele vai estar abrindo o navegador e fazendo a ação. Nesse caso, ele está abrindo o Firefox, né? E direcionando a página do Instagram com o login e senha que você colocou dentro do código. Aí ele logou na conta, que seria o dinheiro fácil e rápido. Essa é a conta que eu coloquei dentro do programa. Então ele conseguiu logar e depois disso daí ele vai começar a fazer as outras interações que nós vamos estar desenvolvendo. No caso, como dentro do fluxo de atividades, seria aqui dentro que nós vamos estar colocando as ações do robô, como seguir, curtir, comentar. E como não tem ainda o fluxo de atividades, ele está logando na conta. Aí assim que ele terminou a atividade dele, ele encerra. Como pode estar mostrando aqui nos logs. Conexão, internet, o IP, acessando a página, a resposta, servidor do Instagram, ok. Aí ele logou com sucesso, salvou o progresso. Então, a partir disso daí que ele ia começar a fazer as interações, de pesquisar os usuários para seguir ou começar a fazer os fluxos de atividade, né? Então, como nós podemos ver que ele logou na conta, aí como não tem o fluxo de atividade, ele acabou encerrando o programa.